Sertão Ambiental, trazendo o tema meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar. Muito bem, pessoal. Você está ouvindo aqui o Sertão Ambiental pela sua Alternativa FM. Sertão Ambiental. Fica agora com as notícias ambientais do Brasil e do mundo. E novamente é uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre um tema muito importante, que é o meio ambiente, né? Que é um tema que está praticamente em todas as áreas. É uma pauta que realmente a gente não pode deixar essa pauta morrer, esse tema morrer, porque o meio ambiente é uma responsabilidade de todos, né? Eu acho que durante esses dias que a gente vem conversando aqui, vem tratando aqui sobre as questões ambientais, a gente tem mostrado para a população que é muito importante a gente ter todo esse cuidado, toda essa responsabilidade, né, com a questão ambiental, que não é somente minha, é nossa e também para todos, né? Pois bem, pessoal, estamos agora no momento das notícias, né, que aí é o primeiro momento do programa. A gente vem falando um pouquinho das notícias ambientais que aconteceram tanto no Brasil e no mundo, que impactaram, né, que são importantes. Geralmente eu faço um compilado, né? Eu vou nos principais sites de notícias e a gente, voltado para o meio ambiente, a gente vem colocando um pouquinho nessas informações. Eu acessei o site do IBAMA, né? Então, o IBAMA teve duas notícias que foram colocadas durante a semana. O IBAMA debate a rastreabilidade da madeira tropical do Brasil. E outra notícia, IBAMA firma acordo com a usina de Belo Monte para a empresa reduzir as medidas adicionais quanto à redução de impactos, né? Então, assim, essas duas notícias do IBAMA mostram um ponto importante, né? A rastreabilidade da madeira do Brasil, porque eu acho que, não sei se vocês lembram, que semana passada a gente falamos um pouco sobre a madeira do Brasil está sendo comprada ilegalmente por outros países. Então, é interessante essa medida do IBAMA para ter a rastreabilidade da madeira tropical. E a outra, né, a outra notícia foi o acordo com a usina Belo Monte. Vamos continuando aqui. Temos aqui o site do Ministério do Meio Ambiente. A principal notícia que estava lá, que foi publicada no dia 10, processo iniciado para viabilizar a concessão de mais 8 parques nacionais. É uma questão um pouco polêmica, mas essa concessão de parques nacionais por algumas empresas está sendo uma política que está sendo adotada por esse governo. Outra notícia, o programa Adote um Parque é instituído por decreto presidencial, ainda complementando, né, a notícia passada. E a outra notícia, a agenda da bioeconomia tem avanço de mais de 1.500% de efetividade. Eu vou comentar um pouquinho essa notícia, eu estava lendo, né? E, assim, essa questão da agenda da bioeconomia, a questão do avanço, vai depender muito do ponto de vista. Então, a gente tem é um pouquinho complexo, né, a gente fazer algumas afirmações, dependendo do ponto de vista, realmente teve um avanço e para outros aspectos não, né? Então é importante a gente estar bem antenado nisso. Outra informação é mega operação do IBAMA no Porto de Santos tem mais de 70 embarcações vistoriadas aí com a ação do IBAMA durante essa semana. Aí passando agora para o site do ICMBio, 8 unidades de conservação podem ter concessões, né? Então ainda retomando aquela notícia que estava no site do Ministério do Meio Ambiente, né? Então as duas, elas se ligam umas entre as outras. Passando agora para o G1 Natureza, que o G1 faz um compilado muito interessante sobre as notícias, né? Sobre toda a questão ambiental, e você colocar g1.com.br/natureza tem especificamente uma parte voltada ao meio ambiente, né? E é uma notícia que chamou a atenção: rio congela, né, o rio Tamisa, no sudoeste de Londres. As temperaturas chegaram a menos de 2 graus na capital inglesa.
A frente fria avança no Mar Báltico, no Reino Unido, e pode registrar até 15 graus negativos, né, nos pontos norte do país. Uma notícia bem interessante foi os rios de ouro. As imagens da NASA revelam o impacto da mineração ilegal na Amazônia peruana. Essa notícia eu vou comentá-la mais um pouco, porque tem outras notícias que falam sobre essa questão da extração, mas assim, as imagens elas são bem claras e bem impactantes, onde a gente vê a foto satélite da NASA, né, e os rios que eles deveriam ser um tom mais azulado, ele tem um tom mais puxado por assim amarelado, né? E assim, isso aí demonstra que o rio está cheio de sedimentos, cheio de material. Então é um pouco complicado a gente ver toda essa questão da mineração que está acontecendo nos rios na Amazônia. Quero informar também a todos que a gente está aqui pelo Facebook, né? Espero que todo mundo esteja aí no Facebook ouvindo direitinho. Estamos aqui no programa Sertão Ambiental, na Rádio Alternativa FM, que todo sábado, de 8 às 9, estamos aqui conversando um pouco sobre o tema meio ambiente. Bem, o estudo comprova que capim-zuri se adapta aos solos encharcados para acelerar o ciclo de produção pecuária. Ondas de frio, nevascas e inverno rigoroso na Europa estão ligadas às mudanças climáticas. É um chavão que toda vez, né, assim, as pessoas falam referente à questão das ondas de frio, mas sim, estão sim ligadas às mudanças climáticas, porque é uma questão que está causando desequilíbrio ambiental em todo o mundo, né? E não é somente aqui no Brasil, né? Vamos lá para outra notícia. Sim, essa notícia aqui eu quis trazer. Arriscado plano da China de semear nuvens em mais metade do seu território, né? Então, é uma questão que deixa um pouco, né, de alerta, né? Quero agradecer a Dilma e a Henriqueta, que estão aí expectando. Henriqueta, vereadora, Dilma, minha amiga lá de Pernambuco, agradecer, estamos expectando pelo Facebook. Então, uma notícia que eu quero trazer aqui para vocês é referente ao plano arriscado da China de semear nuvens, né? Então, o governo chinês vem usando programas de manipulação do clima há anos, né? Isso aí é um fato. E desde dezembro do ano passado deu um passo além. Mais uma iniciativa que gerou preocupação em países vizinhos a meio de incerteza sobre o impacto dessa tecnologia, né, no delicado clima regional. Então, assim, é uma coisa complicada. A China pretende o quê? Pretende pegar vapor de água e jogar na atmosfera para garantir que nuvens sejam feitas em todo o seu território. Até então a gente não sabe, né, qual impacto que isso vai desenvolver. Agradecer a Roseni que está aí expectando pelo Facebook. Obrigado, Roseni. E assim, a manipulação do clima é algo tão complexo que a gente tem que entender que o planeta tem milhões de anos de adaptação, milhões de anos que são alguns processos climáticos que foram desenvolvidos, e o que deixa a gente um pouco assustado é o homem querer resolver uma questão local, né, com uma ação, né, que pode ter um impacto em toda a região, né? Então, esse plano da China de semear nuvens é um plano muito ousado e que pode ter um resultado não tão satisfatório. Outra notícia: 11 cidades mais desmatadas. Quero agradecer a Aline Moura, que está aí expectando pelo Facebook. Muito obrigado. 11 cidades mais desmatadas somam 40,% da devastação da Amazônia em 2020, aponta dados do INPE. Então, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o governo irá focar na fiscalização que concentram 70% dos crimes ambientais no país. Especialista ouvido pelo G1
critica a decisão e aponta falha na estratégia. É complicado a gente ver que 11 cidades, né, apenas, elas são mais de 40% da devastação da Amazônia. Então, é um ponto que tem que ter uma ação conjunta, né, entre governo tanto municipal, estadual e federal para combater o desmatamento na Amazônia. Mas também que essa notícia sirva de exemplo para com que a gente possa também ter uma ação pró a preservação ambiental aqui no nosso bioma Caatinga. Quero agradecer ao Felipe Santos, que está aí nos espectando aí pelo Facebook. Muito obrigado. Então, assim, quando a gente vê que o impacto ambiental está acontecendo em outros locais, é importante a gente tomar também como exemplo para a nossa região. Outra notícia: governo do estado avalia mudança de nome do Morro do Diabo para Parque Estadual da Onça Pintada. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Regional, não há ainda data para oficializar essa alteração que está sendo debatida entre as áreas técnicas. E é até bom, né? Fica assim, valorizar a onça pintada, que é um animal que está em extinção naquela região, e tirando de um nome um pouquinho mais estigmatizado, né? Vamos lá. Outra notícia: após seca severa, produtor consegue reflorestar 32 hectares em 15 anos em propriedade rural. José Francisco sonhava em ser pecuarista, mas desistiu da ideia quando viu os animais fugindo das queimadas em 2005. Decidiu reflorestar aquela propriedade dele em Quixadá, em Rio Branco. Eu fiquei encantado, né, com essa notícia. Tinha até uma foto do que era antes e o que é atualmente. E em apenas 15 anos, praticamente, né, o José Francisco consegue fazer todo esse trabalho. Certo, ele não foi só, teve alguns parceiros, alguns colaboradores, mas a decisão dele foi fundamental para ter esse processo de reflorestamento lá em sua propriedade. E outro fato interessante, que muitos animais que não tinha na propriedade voltaram, né? Então é uma coisa boa, e a gente entender que a nossa natureza só quer um pouquinho, que a gente deixe ela um pouquinho em paz, que ela vai conseguir se adaptar. Vamos lá, outra notícia. Estou lendo aqui algumas notícias que passaram durante a semana no site G1. Já li algumas notícias do site do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, e agora vamos ler um pouquinho as notícias que está aqui no G1. Né? Aí, uma notícia que eu fiquei bem feliz, né, que a nova etapa do estudo em Fernando de Noronha sobre pesquisadores referente à proteção da tartaruga, né? Esse projeto foi paralisado durante a pandemia por causa do Covid, e essa semana foi reiniciado na ilha, né? E a meta é identificar os impactos das mudanças climáticas nos animais, e também desse quase um ano de paralisação, qual foi o impacto que teve, né? Se as tartarugas elas conseguiram se adaptar ou não, né? Então foi interessante. A gente até ficou um pouco triste quando esse projeto parou, que é uma referência tanto no Brasil e no mundo, mas foram questões um pouco de saúde, né, em nível global. Com expectativa de crescer na próxima eleição, o Partido Verde Alemão se opõe à ratificação do atual acordo da União Europeia e o Mercosul. Aí, assim, é o Partido Verde, né, da Alemanha, que ele vem se opondo um pouco sobre as questões, né, os acordos que estão sendo firmados com o Mercosul, aqui a nossa parte, né? Então, é interessante a gente avaliar, né, que o que o mundo está vendo, né, referente ao nosso país, e eles criticam muito, né, as questões das medidas que não são tão eficazes para controlar o desmatamento no Brasil, né? Agradecer o Alberto Oliveira. Obrigado, meu irmão. Sumiu um pouquinho, ele falou que estava sumido. Na verdade,
né? Nem tanto, né? Porque as atividades que a gente vai desenvolvendo, a gente acaba indo cada um para um caminho, né? Mas estamos aí, viu, meu irmão? Obrigado aí pela sua... Tá expectando aqui pelo Facebook. Só para deixar todo mundo ciente, estamos aqui no programa Sertão Ambiental na Rádio Alternativa FM. E obrigado aí por todos e todas que estão nos assistindo, né? Acho que o Rodrigo também estava aí, deu um joinha. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Vamos continuando aqui, falando um pouco. Uma notícia bem interessante, frente ao Carlos Nobre. Quem é Carlos Nobre? Carlos Nobre é o principal ambientalista que temos aqui no Brasil. É uma das principais lideranças referente às mudanças climáticas. E assim, sabe? Ah, rapaz, é o Beto de Itaíba. Eu sei, Beto. O Beto aqui colocou, é o Beto de Itaíba. Valeu, Beto. O Carlos Nobre, ele é um dos principais, foi a notícia que saiu aqui no G1 e foi um mérito muito grande aqui para o Brasil. Carlos Nobre recebe um prêmio da Associação Americana para o Avanço da Ciência em 2021. Ele é um pesquisador brasileiro, referência global, principalmente nas questões climáticas, na Amazônia. Ele recebeu um prêmio, né, da diplomacia científica. Carlos Nobre é o primeiro brasileiro a receber essa honraria, né? Então é um fato muito bom. Eu cheguei a conhecer Carlos Nobre muito rapidamente, isso foi em 2008, e ele já era uma referência nessa questão climática aqui em nosso país, e fiquei bem feliz, né, por ver que o trabalho dele tem sido valorizado, né? Então é importante isso. Outra notícia, aquecimento global. 6 em cada 10 brasileiros defendem a proteção da floresta. Essa notícia que eu poderia ficar falando dela o dia todo, que assim é muito bom a gente ver isso, que o brasileiro realmente ele tem uma consciência social e ambiental muito muito boa. Aí, assim, a gente está colocando aqui essa notícia porque realmente eu acredito que o brasileiro ele é uma pessoa que tem um trabalho, né, e tem também uma conscientização ambiental que tem feito e faz a diferença, né? Então é importante a gente colocar, né, que cerca de 6 entre 10 brasileiros defendem a proteção das florestas. E aí, você? Vou deixar aí a pergunta aí para cada um de nós. Você defende a proteção das florestas e por quê? Quero agradecer aqui a Dilma pela fala, né? Dilma, muito obrigado, Dilma, você é uma grande amiga e é uma pessoa que tem dado um apoio muito grande à minha pessoa. Muito obrigado, Dilma, você tem feito a diferença aí em todo esse meu trajeto, viu? Muito obrigado. E eu acho que eu vi aqui meu tio lá de Pernambuco, Beto, né? Ou foi a esposa dele, né? Pelo Facebook, eles estão me expectando. Muito bem, muito obrigado. É uma satisfação enorme. Adriano Faustino, Haroldo, saudades, cara. Manda um abraço para Xangrande, claro, Adriano. Quanto tempo, né? Mas em breve estarei por aí, viu, Adriano? Estarei por aí em Xangrande. Você está aqui no programa Sertão Ambiental. É um programa aqui na Rádio Alternativa FM e a gente vem trazendo sempre algumas notícias ambientais, né? Obrigado aí, Adriano. A Aninha, minha tia, está me assistindo. Muito obrigado. Vamos lá. Outra notícia, né? Teve, principalmente esses últimos dias, saiu muita notícia referente aos garimpos. Aí, uma notícia aqui: trabalho escravo em garimpos expõe redes criminosas na Amazônia. Espalhados pelos arredores dos municípios de Itaituba e Jacarecanga, no Pará, maior polo de mineração ilegal do Brasil, um dos garimpos de Raimundo Oliveira Neves revelam um empreendimento familiar, mas que, ao mesmo tempo, tem toda essa ação, né, de trabalho escravo. Então, assim, é importante a gente frisar que a atividade do garimpo, a gente já colocou até semana passada, e ela raramente deixa um benefício para a região. Então, assim, é uma atividade que ela vem
ela tem um impacto muito grande. Então, esse é um medo, né, que a gente tem referente a essa questão. Outra notícia, graças à reforma agrária, a comunidade produz seu próprio cacau no sul da Bahia. É importante a gente ver, né, que toda essa atividade, né, da reforma agrária tem surtido um efeito, né, principalmente no cacau, né, aqui no sul da Bahia. Quero agradecer meu amigo Felipe que chegou aqui para fazer uma parte aqui no nosso programa. Felipe é um colaborador e um intelectual aqui da nossa cidade, é uma pessoa que é um geógrafo. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre a poluição sonora. Estamos em tempo de carnaval, então, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre poluição sonora. Felipe, a gente está aqui no Facebook. Não sei se dá para, deixa eu ver se dá para ajustar melhor aqui para pronto. Beleza. E estou aqui lendo aqui algumas notícias e fazendo alguns comentários. Vou aproveitar também para deixar você dar o seu bom dia aí pro pessoal, beleza? Bom dia, Haroldo. Haroldo. Bom dia, meu querido Haroldo. Bom dia aos nobres ouvintes que nos ouvem. Como eu sempre gosto de dizer, é importante que você que está nos ouvindo interaja com a gente, entre em contato. Faça pergunta a Haroldo, viu? Porque ele está aqui explanando um tema muito importante. É bom que você faça o programa, ele fica mais dinâmico quando você também faz parte. Então, participe junto com a gente. Valeu, Felipe. Esse é seu nome de novo, né? Não, é porque o Felipe é meu amigo pessoal e tem uma brincadeira de sempre mudar o meu nome. Ele diz Haroldo Almeida de Oséias, mas o meu nome, Felipe, é Haroldo Oséias de Almeida. Ele toda vez troca. Ele confunde. O Beto de Itaíba está aqui nos expectando, alguns amigos lá de Pernambuco. Grande Beto. Que bom, né? E o Rodrigo também, a vereadora Henriqueta. Aí estavam tudo aqui expectando aqui. Um abraço para todos eles. Que bom, né? Felipe, estou lendo aqui algumas notícias. O Jaciel Cardoso, obrigado, meu irmão, pela audiência, né? E você está aqui no Sertão Ambiental, um programa que aqui pela Alternativa FM, e toda semana, todo sábado, de 8 às 9 horas, estamos aqui conversando um pouquinho sobre o meio ambiente e valorizando nosso bioma caatinga. Vamos lá, né, Felipe? Vou aproveitar, Felipe, algumas notícias, a gente vai passando aqui, eu vou até pedindo aqui um pouco. Não sei se teve uma notícia que a imagem da NASA revela o impacto da mineração na Amazônia, sabe? E eles até apelidaram de rios de ouro, porque um rio, naturalmente, né, como você é um geógrafo, um conhecedor de toda essa temática ambiental, sabe que uma cor do rio ser amarelada é fruto de um rio que está muito sedimentado. Queria que tu comentasse um pouquinho, né? Acho que isso é um problema já recorrente, né? Não é um problema de agora. A gente vê que estudos comprovam que o solo do bioma amazônico é muito rico em minério, tanto de ferro quanto ouro, quanto Isso. níquel, quanto até diamante. A gente Verdade. viu o grande exemplo de Serra Pelada, foi lá no Pará, o que aconteceu. E o que falta realmente é um esforço maior por parte do governo para fiscalizar. E infelizmente a gente vê o desmonte dessas fiscalizações quando o governo minimiza órgãos como o IBAMA, ICMBio. O que aconteceu essa semana mesmo, a retirada das Forças Armadas da região amazônica, da dita Amazônia Legal. Então tudo isso é altamente prejudicial. A gente viu que no período da pandemia, se eu não me engano, foram 17 áreas do tamanho da cidade de São Paulo foram desmatadas. Ou seja, é um espaço muito grande. E isso para N motivos. Seja para mineração, seja para criação de gado, seja para retirada de madeira. Então é complicado. Vale lembrar que o nosso regime de chuvas, o nosso ciclo hídrico depende muito das florestas. E se elas não existem mais, a nossa vida ficou comprometida. A qualidade de vida ficou comprometida a partir do momento que a água ela pode faltar. Não que ela vai acabar, que a água não acaba. A água é a mesma desde quando o planeta começou a existir. Mas a gente corre o risco de sofrer a falta dela em alguns lugares. E isso é a culpa totalmente nossa, do ser humano que não cuida da natureza como deveria cuidar. Verdade, Felipe. E o ciclo, né? Você falou bem. O ciclo ele acaba se quebrando, né? Acaba se quebrando. Então é uma coisa que a gente deve
ter todo esse cuidado, né? E assim, muitas pessoas pensam, mas o aquecimento global é uma coisa do planeta, mas mesmo sendo do planeta, a gente pode, né, agir pró a toda essa ação aqui sim no nosso local, na nossa região, né? Queria mandar um abraço para Claudemir Gomes, meu amigo de infância. Obrigado, meu irmão. Você está ouvindo aí o programa Sertão Ambiental na Rádio Alternativa FM aqui em Delmiro Gouveia. E a gente sempre está aí todo sábado conversando um pouquinho sobre meio ambiente. Olha, o Beto de Itaíba tá aqui, mandando um abraço. Oh. Dona Isabel também, viu? Tá nos assistindo de longe. Que bom, rapaz. Lá em Santa Luzia do Norte. É isso, né, Dona Isabel? Santa Luzia do Norte. Um abraço para todo mundo aí, para a Bárbara. Um abraço. Para Siciliano, para esse grande Cício Toledo, viu? E saúde para ele, passou por uma cirurgia, viu? Rapaz. Então, Beto, um forte abraço, tá aqui interagindo com a gente. Grande Beto, uma criatura excelente, gente boa demais. O Beto é um amigão. Mas vamos lá. Bem, veja só. Eu tenho um site aqui, sabe, Felipe, é o Mongabay, que é um site bem interessante, que ele coloca várias notícias ambientais, sabe? É interessante a gente falar sobre ele. Teve uma notícia, né, que foi uma representante da ONU, falou que todas as pandemias, os problemas de saúde que tivemos em nível global, todos eles começaram referente e principalmente por causa do desequilíbrio ambiental. Essa embaixadora da ONU, ela afirmou isso e colocando um pouquinho um exemplo a pandemia que estamos passando do Covid. Porque essa relação com o Covid-19 é a questão do aquecimento global e a questão das mudanças climáticas. Ela até relata, sabe, Felipe, na matéria, que por conta do avanço do ser humano, né, em áreas que realmente eram para ser protegidas em áreas naturais, acaba acontecendo que o ser humano tem contato com algumas espécies que não era para ter contato e acaba desenvolvendo certas doenças e certos vírus, trazendo certos vírus para a sociedade humana. Isso aí é bem geográfico isso, né, Felipe? Assim, tem muito a ver com a geografia, que a gente acaba vendo que o homem ele acaba adentrando, né, em um ambiente que não era para ser dele e acaba trazendo para a nossa sociedade esse problema. E aqui na nossa região a gente também pode passar por isso, né? O ser humano tem desenvolvido muita atividade de caça aqui, né, em nossa região. E tem até alguns animais, né? Você até estava comentando, né, outro dia, alguns animais que podem também trazer alguns tipos de vírus e bactérias para o ser humano, aqui da nossa região, né? Se não me engano, é uma espécie de tatu, né, Felipe? Sim, só pegando o gancho aí que você falou, outro abraço aqui para Dona Isabel, que está morando em Capela, longe, viu? Está morando em Capela agora. Um abraço, Dona Isabel. A gente tem esse problema. Ontem foi identificado mais um coronavírus nos morcegos. Dessa vez, houve a confirmação exata que o morcego ele é portador de um coronavírus. Lembrando que os coronavírus é uma família de vírus, são 7, né? Até agora identificados. 7 identificados. Identificados. E ontem identificaram um que o morcego porta ele. Né? Porta ele. E a gente não está livre. Lembrando que a maioria da família dos coronavírus são os bovinos que carregam. Né? São os bovinos que carregam. Agora, eles ainda não tiveram a capacidade de transmitir para os humanos, como aconteceu com esse que nós estamos em pandemia no momento. Mas, lembrando, como você muito bem colocou, algumas espécies de tatu que as pessoas matam e comem, inclusive com cachaça às vezes, algumas espécies elas trazem bactérias. Por exemplo, o teiu. Muita gente mata aquele lagarto e come. Ele tem uma bactéria que ela se aloja no estômago. É importante que as pessoas entendam isso. São animais, são portadores, né, às vezes de vírus ou bactérias e que podem passar para o humano. Por exemplo, a gente vê, acho que no período da primavera, entre final do verão e entrada do outono, a migração das cardieiras para cá. As cardieiras, as ribaçãs, né, como a gente conhece, e elas vêm de um outro continente.
Vocês vêm do continente africano, atravessam o Atlântico e vêm para cá, reproduzir aqui. Quem é que garante que, de repente, elas não tragam alguma espécie de vírus ou bactérias? Então, nós estamos expostos a todo momento e são cuidados que a gente precisa ter, constantes. A gente viu aí o surgimento do coronavírus causando a Covid-19 e o pessoal da OMS foi à China, foi a Wuhan, para tentar desvendar a origem, mas não conseguiu. Eles ainda não têm uma resposta para dizer, mas estudos identificaram essa semana que os morcegos eles portam um tipo de coronavírus. Então é importante, né, o ser humano realmente entender o seu espaço e respeitar o espaço natural, o espaço selvagem, né, como a gente pode até colocar. Agradecer aqui o Daniel do Pedão, meu amigo, ele mandou um abraço pra gente, viu, Felipe? Abraço para Daniel também, o povo da Barra de Leste, né? E estamos aqui no programa Sertão Ambiental, um programa que fala de meio ambiente, valoriza o bioma Caatinga, e todo sábado aqui na sua Alternativa FM. Outra notícia, Felipe, que impactou um pouco é a questão dos plásticos. E assim, quanto mais o ser humano vai se desenvolvendo, mais plástico vai tendo na natureza, mais plástico vai tendo no meio ambiente e até nos rios. E um alerta que foi feito aqui na matéria, que praticamente os peixes, crustáceos, frutos do mar, e até os peixes que a gente tem nos nossos rios, estão sim comendo fragmentos de plástico. E esse plástico está se impregnando, né, em sua estrutura, e estamos ingerindo ele também. Então assim, o plástico foi uma revolução muito grande, né, quando ele foi criado, foi uma benéfice momentânea, né, para a sociedade, porque conseguiu fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo, hoje você não consegue andar em nenhuma estrada, em nenhum ambiente, até na zona rural mesmo, sem ver uma sacolinha de plástico. E o interessante, Felipe, que o primeiro plástico que ele foi desenvolvido, ele ainda não foi decomposto ainda naturalmente pela natureza. Então, para uma sacolinha de plástico é mais de 100 anos para se decompor. E tudo isso tem se juntado na natureza e tem sim impactado, né, o ser humano. Foi uma notícia, sabe, Felipe, que eu fiquei até chocado, né, porque a gente vê que os nossos animais estão comendo fragmentos de plástico. Não, aqui na notícia falou somente os peixes e crustáceos, mas a gente tem até exemplos, né? As tartarugas, né? São os principais que se alimentam de algas. De algas, e de repente ela se engana e termina comendo os plásticos. A gente viu exemplos, inclusive está ali falando de Maragogi, região do Maragogi por ali, eles têm uma base de atenção aos peixes-boi. E alguns deles ingeriram plástico. Ou seja, os turistas usam essas áreas e não cuidam. A consciência não é ambiental, é só para diversão. A gente viu, só tomando outro gancho, Haroldo, já que você falou em geografia, a geografia trata de uma escala local a uma escala global. A gente viu uma ação em escala local, aqui no Vale dos Mestres. Uma região com alto potencial turístico, mas que é natural. E as pessoas, eu vi um alerta pedindo que as pessoas não risquem as rochas, porque geralmente vão lá e colocar fulano de tal, passou por aqui, tal, como se fosse um navegador da Idade Média, né? Tomam cerveja, jogam latinhas dentro do rio, copo descartável, verdade, embalagem de salgadinho, essas coisas. É importante que você que vai, já que você vai quebrar as normas sanitárias da pandemia, se for, evite jogar lixo dentro do rio. Ali na Cruz é um caso seríssimo. O pessoal chega lá com seu jet ski, bota dentro d'água, cai óleo, cai graxa. Copos descartáveis eles jogam ali, tendo ali as lixeiras, né? O pessoal que vende lá, que negocia lá, eles têm lá as lixeiras tudo certinho, mas assim mesmo a galera não respeita. Jogam o lixo dentro do rio diretamente. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, porque aquele manancial é nosso. É um cuidado que nós temos que ter, porque, vou repetir, a
nossa qualidade de vida depende também da qualidade de vida da natureza. Se a gente não respeita esse ciclo, quebra ele, quebra a gente também. Perfeito. E assim, você falou bem, independente do local, se tiver lixeiro ou não, é importante assim, a gente ter a consciência, né, e a educação de não jogar o lixo, né, no chão, que eu acho que é uma falta muito grande, sabe, Felipe e ouvintes. De educação mesmo. Né, de educação, né, porque assim, de respeito, educação, a gente não o que custa você segurar um pouquinho o lixo e colocar no seu devido local? A Dilma aqui falou que o som tá um pouquinho baixo, eu acho que é por causa do meu Facebook que não tá tão legal. Até eu vou ver Você se... tá abafando aí o microfone. eu acho que deve ser. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Deixa eu ver onde é o microfone. Sei. Eu acho que agora melhorou um pouquinho. Bem, aí passando um pouquinho, tava vendo aqui o site do IMA, né? Algumas notícias. O IMA é o órgão de fiscalização aqui do estado, né? Ele fez alguns trabalhos de sensibilização, foi publicado aqui no site deles. Fizeram também a Operação Curupira. Aí, assim, a Operação Curupira, ela vem acontecendo há mais de 10 anos, na região lá da zona da mata daqui de Alagoas. E dessa vez teve 285 aves silvestres foram apreendidas e multas totalizaram cerca de R$91 mil. Assim, uma das questões, sabe, Felipe, e ouvintes da Rádio Alternativa, ouvintes que estão nas redes sociais, tanto do Felipe quanto a minha, escutando, essa Operação Curupira, ela acontece aqui em Alagoas há quase 10 anos. E ainda, toda vez que vai, tem sim identifica crimes ambientais. E sempre é na mesma região. É uma questão assim que não tem como mais falar que a sociedade não está entendendo que não vai ter uma fiscalização e tal. É um pouco complexo isso, Felipe. E a gente entende que a sociedade acaba não respeitando, né, toda essa dinâmica, não respeitando o natural, não respeitando as leis ambientais. Até na matéria falou que muitos falavam que não tinham conhecimento da lei. E o mesmo, e tinha uma pessoa, isso aí foi informação um pouco extra que eu acabei levando, a pessoa que levou a multa dessa vez, o vizinho tinha levado a multa pela mesma coisa. Então, assim, é uma questão de bom senso. Eu acho que a nossa sociedade ela tem que realmente rever, né, os seus conceitos, os seus princípios. E a gente até viu isso aqui, né, Felipe? Quando eu e o Felipe, a gente trabalhou aqui na Secretaria de Meio Ambiente aqui do município, na gestão passada. E assim, a gente fiscalizava um determinado local, até chegávamos até fazer algumas notificações, apontamentos, até autos de infração, e posteriormente acontecia a mesma coisa, né? Mandar aqui um abraço para Elizabeth Maria, que está assistindo, muito obrigado pelo Facebook. A minha irmã Mônica está aqui assistindo, né? Muito obrigado por estarem expectando. E a Dilma falou que tá melhor, bem que você disse, Felipe, que eu estava tampando o áudio aqui do microfone. Então, Felipe, uma das questões que a gente tem que ver é como a gente vai conseguir atender e atacar essa nossa sociedade para ter uma educação ambiental mais satisfatória, né? Então, eu realmente, Felipe, pela minha experiência ainda, eu não sei. Não sei se você sabe aí. Vai levar tempo ainda para que haja essa conscientização. Embora que a gente já está vendo sinais, né, que a natureza está dando. A gente sabe que não pode degradar, e assim mesmo a gente faz isso. A gente testemunha de perto, você bem colocou, a gente passou um tempo na Secretaria do Meio Ambiente. A gente viu muito de perto esses acontecimentos. E parece que é algo que não para. Apesar de tudo, de avisos, de conscientizações, é algo que não para. E assim, a gente só tem a lamentar. Enquanto meia dúzia está ali brigando para que haja uma conscientização, 3 vezes mais de meia dúzia está ali
passando por cima daquilo que é colocado, daquilo que é ensinado. Então, mas é uma batalha, é uma guerra que será vencida com batalhas e assim tem que ser feito. Verdade. Bem, Felipe, eu vou dar uma pausa aqui para a gente ir para o próximo bloco. A gente vai falar sobre poluição sonora, né? Então, vou deixar aqui uma música do Rael chamada Aurora Boreal. Aí você vai ouvir aí e a gente volta daqui a pouco. Grande Gedson, um abraço, viu? O Gabriel também está aqui nos acompanhando. Haroldo Júnior, lá de Pariconha. Comecei a fazer um beat. O Hélio Santos, grande Hélio. Zé Paulo, um abraço. Patrick também está aqui nos acompanhando. Anderson. Um abraço aí, pessoal. E aí, pessoal, pelo menos tá bom, né? Tá bom aqui, viu, Felipe? Ok. Oi? Isso aqui é o meu álcool em gel, que eu aproveitei. É o álcool, né? Ele perguntou o que era isso aqui, é o álcool. Que eu aproveitei esse frasco aqui, né? Pra não comprar outro, né? Gente, eu pensei que o Felipe não vinha hoje. Eu tava... Olha... Deixa eu deixar aqui as passagens aqui. Grande Jetson, que Deus abençoe também por onde você andar. Forte abraço. Trazendo aqui, Haroldo. Que Deus abençoe seu trabalho, nosso trabalho. Amém. Valeu, meu irmão. Música bem moderna. Ele fala sobre faz uma ligação do amor, da vida natural dele e a aurora boreal, que é um dos fenômenos mais interessantes, sabe? Essa música é do Rael e a gente tem muito isso, né? As músicas que falam de amor, elas ligam muito natural, as flores, algumas... Que hora é, Felipe? 8h47. Meu Deus, é rápido o programa, uma hora só, muito rápido. E assim, a natureza é muito evidenciada, né? Então, acho que praticamente todas as músicas que a gente coloca, né, é para fazer essa ligação, né, do ser humano com o natural, é importante. E a gente vai encerrar com o Shot Ecológico, do Luiz. Portanto, música do Luiz Gonzaga, gravada há muito tempo atrás e que parece ser bem contemporânea, né? Não, interessante, né, Felipe? O cara, vários anos atrás, há quase 30 anos, né? Eu acho que ela tem muito mais, né? Não, tem mais, verdade, tem mais de 30 anos, sim. Ele morreu em 89. Mais de 30 anos, e uma música Shot Ecológico, ela tem, né, todo... Assim, ela é atual, né? Impressionante. O ser humano... Os seres humanos são um caso sério. Não, você é um alienígena. Aqui, eu vou alienígena aqui. Cícero Leobino, tudo bom, meu irmão? Obrigado aí por estar assistindo. Aqui é o programa Sertão Ambiental na Alternativa FM, todo sábado, a partir de 8 às 9 horas. A gente está aqui falando um pouquinho sobre o meio ambiente e valorizando o nosso bioma caatinga, viu? Obrigado aí, viu? Lembrando que qualquer dúvida, mandem perguntas. Haroldo adora responder perguntas, então pode mandar qualquer pergunta relacionada ao meio ambiente. Que não, aí a gente desenrola, O homem é perigoso. Não, é com o Felipe aqui a gente consegue sanar qualquer dúvida. Pois aqui. as ideias de Haroldo, já me chamando aqui de alienígena. Não. Cadê? É o alienígena aqui, meu amigo Felipe, viu? Eita. Pronto, e agora vai mandar a passagem aqui do... Escutem só, viu? A passagem foi gravada por uma pessoa muito especial. Foi o seu amigo Vinícius, né? Que gravou, né? Pequeno e grande homem. Ó. Sertão Ambiental. E começa agora o Ponto de Vista.
Foi Vinícius, meu filho, que gravou. Profissional. É. E essa aí foi Pablo, né? Amigo nosso. Mas tá me devendo, né? Não, o Pablo, pelo amor de Deus. Importante que ele tá ouvindo, é bom. Viu, Pablo? Deixa aqui, eu acho que eu tô. Já vou deixando aqui. Sertão ambiental. Olha, Vinícius. Fala sertão. Vamos abrir o microfone. Muito bem, pessoal. Agora na parte Fala Sertão, né? Aqui do nosso Sertão Ambiental. E não esquecendo de mandar aquele abraço para o nosso locutor favorito, né? É o pequeno Vinícius, né? Nosso âncora. É o nosso âncora, é verdade, viu? E ele gravou nessas passagens aí. E eu fiquei cheio de orgulho, né? Mas aí, Felipe, carnaval, a gente não vai poder brincar o carnaval para quem brinca, né? A população não vai poder brincar, né? Mas aí a questão fica. E a poluição sonora? Como é que fica a questão do respeito das leis, das nossas leis de níveis de som? Como é que fica isso? Será que muda alguma coisa? Será que a população vai poder fazer as suas manifestações em sua casa sem ter nenhum compromisso, sem ter nenhum medo de, como se diz, de estar impactando alguma norma ambiental? E aí? Haroldo, antes de tudo, engraçadinho da Arivan tá aqui dizendo que Palmeiras tem mundial. Bom dia, Arivan, um abraço, viu? Você é o cara. Gente boa demais, viu? Haroldo, primeiro, eu acho que a população tem que se conscientizar de uma coisa. Nós estamos numa pandemia. A última, em 1918, que foi a gripe espanhola, matou 50 milhões de pessoas. Essa já matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Não sei nem dizer como é que tá a situação. Mas antes de... Olha, Pablo entrou aqui. Pablo Vitor. Haroldo tá dizendo aqui, você tá devendo, viu? Eu me dei 50, você pegou emprestado. Enfim, nós estamos numa pandemia. É importante que antes dessa preocupação com volume, com som, com carnaval, a gente se atente a isso. Dalmiro, há dias, vem registrando os casos acima de 20 casos. 24, 25, 30, já chegamos a 30, 35 casos. Então é importante que antes dessa preocupação com festas, a gente se preocupe com a pandemia. Verdade. O vírus é letal, a gente tem a vacina, mas a gente não pode vacilar porque a vacina não chegou para todo mundo. O vírus é letal, ele mata mesmo em alguns casos. É importante que a gente tenha esse cuidado. Verdade. É importantíssimo que a gente tenha esse cuidado. Mas se houver alguma manifestação, aí paciência. A gente já está sabendo que as forças de segurança públicas vão atuar. É importante que atue. Você que está nos ouvindo, é importante que se conscientize a partir disso aí, porque aglomerar nesse momento, fazer festa nesse momento não é o ideal. A gente vai ter momentos para isso. A gente vai ter hora certa para isso. Mas que se caso aconteça, né, a gente tem leis que regulam, principalmente a questão do som, né? Leis federais, estaduais e municipais. Né? A gente viu aqui táxis foram firmados para que houvesse o respeito às normas auditivas e será colocado em prática. Isso a gente não pode ter dúvida porque vai acontecer. E é importante que aconteça, não só no período de carnaval, mas sempre. Porque o fato de você ter o seu som não quer dizer que você vai perturbar o que não tem. Né? Tirar o sossego de outras pessoas. Então, o que mais eu chamo a atenção neste momento é para a consciência, para a conscientização. É pandemia e que a gente tem que se cuidar. Verdade, tem que ter um bom senso, né? A gente entender que o nosso som, ele está incomodando o vizinho. É bom a gente ter um bom senso, a gente ter um diálogo muito próximo e ser respeitoso. Porque, às vezes, assim, o vizinho pode ter uma pessoa doente. Nesse momento de pandemia, todo mundo está em suas casas. É importante demais ser respeitado toda essa questão do som. Né? Nos anos passados, existia até o TAC, como o Felipe comentou, e esse TAC ele delimitava também alguns horários, qualquer manifestação que tivesse manifestação carnavalesca tinha que ser previamente agendada, registrada, né? E os órgãos de segurança fizeram sim um trabalho bem
bem incisivo, né? Até a gente recebeu, né, foi bem taxado como chato, né, que queria atrapalhar o desenvolvimento do carnaval. Mas não, a Fomos gente, ameaçados, né? ameaçados também. Mas o que que a gente queria? A gente queria garantir os direitos, né, das pessoas. Porque assim, não é justo, né, a gente ter o som também é uma poluição ambiental. É um fato, né, não tem como. O som ele causa um impacto. Pronto, quem tem um cachorro sabe. Quem tem animais sabe. E para nós também o som também tem esse impacto. Então é importante a gente ter o bom senso, né? Quero agradecer aqui ao Wagner Silva, Cibele Carvalho, a Dita Dilma colocou aqui uma fala muito positiva. A cidade de Almeida Gouveia precisa dessa pessoa na área ambiental, porque além de enfrentar a causa, ele ama, é uma pessoa muito humilde. Parabéns, Haroldo, pelo trabalho, te adoro. Muito obrigado, Dilma, obrigado. Então, Dilma é uma amiga minha lá de Pernambuco e uma pessoa que tem me ajudado muito. E assim, é importante ter essas pessoas que valorizam o nosso trabalho, sabe, Felipe? Eu queria até assim agradecer, né, porque assim, que não é fácil a gente tá à frente dessa dinâmica ambiental, né? O Felipe colocou, a gente foi ameaçado, fomos sim, e não foi uma vez só. Várias vezes. Várias vezes fomos ameaçados, taxados como loucos, idiotas, protetor de florzinha, de borboletinha, né? E assim, é complicado isso, né? É complicado. A gente que a gente está fazendo uma dinâmica, um trabalho pró o meio ambiente, né? E como a gente até aqui falou em outros programas, né, que o meio ambiente também é uma questão tanto... Eita, já está acabando já, nossa. Obrigado, Felipe. Passa muito rápido, né? Então, é importante a gente estar vendo isso, né? Que o meio ambiente é uma responsabilidade, né, para nós todos. A gente tem que respeitar tudo, porque assim, o planeta não é só nosso. E se fosse só nosso, a gente morreria em pouco tempo, porque a gente precisa de todo o ecossistema para viver. Bem, Felipe, estamos chegando ao final, né, do programa. Infelizmente, pessoal, já está bem rapidinho. Felipe, suas considerações finais. Infelizmente, passou rápido demais. De novo, mandar um abraço para o Jets, que está aqui acompanhando com a gente, Haroldo, falando sobre a conscientização, principalmente dos jovens, né? A maioria dos jovens querem viver o momento, e aí a falta de consciência em relação ao problema afeta essa pandemia. Deixo meu abraço a vocês que nos acompanharam aí pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, a você que está nos ouvindo pelas ondas sonoras da Rádio Alternativa 98.5, um forte abraço e até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Se for curtir carnaval, tenha cuidado, use a consciência como mola mestre. Um forte abraço, até a próxima. Muito bem, Felipe, muito obrigado aí por tua presença aqui. Você é uma pessoa, um intelectual, um cara que tem um saber muito grande e contribui. A gente tá só aprendendo. Né? Não, contribui muito. Pessoal, quero agradecer a todas e todos por estarem aí nos expectando, ouvindo, né, e dando aquela credibilidade para o nosso trabalho. Espero a gente estar assim agradando, né, na medida do possível. Obrigado aí a todos que estavam. A Francisco entrou agora. O Rodrigo mandou um Deus abençoe para vocês, viu, Felipe? Rodrigo da Amarela, que a gente conhece ele assim. Rodrigo é uma figura. Tá devendo uma galinha, né? Mas tem nada. Eita, não, na verdade, nós que estamos devendo uma galinha, porque o Rodrigo, ele ele preparou um café da manhã pra gente e a gente chegamos no outro dia. Eita, meu amigo Moisés lá de Paulo Afonso. Então, pessoal, estamos encerrando aqui o programa Sertão Ambiental, um programa que está aqui na Rádio Alternativa FM, todo sábado, falando sobre meio ambiente, né, e valorizando nosso bioma Caatinga. Pessoal, muito obrigado e a gente conta com vocês semana que vem. Chega ao fim do Sertão Ambiental. Aguardaremos você no próximo sábado. Pessoal, obrigado. Agradecer. Felipe, dá um agradecimento aí pro pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Sertão Ambiental. Trazendo o tema meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar.